resolve, que é minha namorada, chegamos a um acordo que nós iríamos tirar esse filho. Porque até o próprio doutor que me retirou o lixo, ele ficou muito nervoso. Ali ele só pode receber pessoas para terem o bebê, para saírem daí com o bebê na mão. Eu não tenho posto médico na minha casa, mas a minha casa eu tenho como pronto, é minha residência. Sinto muito arrependida. Seria melhor se eu tivesse o bebê. Olá, seja bem-vindo a mais esta edição do programa Segurança Pública. Hoje são nossos convidados o superintendente Adolcino Lutucuta, que é o chefe adjunto do posto de comando central da Polícia Nacional, a quem nós vamos agradecer o prazer da sua disponibilidade. Boa noite. Boa noite, obrigado. Exatamente. Temos o doutor Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite, obrigado. E hoje não temos o doutor Idiandro Simões, mas temos o doutor Altino Mulangui. Boa noite. Boa noite. Que nesta edição nos vai ajudar a fazer o enquadramento jurídico dos acontecimentos que vamos retratar ao longo desta edição de hoje. 4 automobilistas tentaram subornar alguns agentes da Polícia Nacional e acabaram por ser detidos. Aconteceu durante uma operação stop desencadeada pela Brigada Especial de Trânsito BET, no município da Quissama, comuna do Cabuledo, aqui na província de Luanda. Veja a reportagem. Efetivos da Brigada Especial de Trânsito em parada. O clima é de chuva, mas não desvia a atenção dos polícias que se preparam para uma missão de Estado: manter a regularidade no trânsito. Município da Quissama, comuna do Cabuledo. Estamos na Estrada Nacional número 100. Esta via é das que mais registra vítimas da sinistralidade rodoviária no país. Só para recordar, em outubro de 2014, 27 pessoas morreram em consequência de um acidente de viação. O excesso de velocidade esteve na base da tragédia. Hoje, no mesmo troço, são sensivelmente meia-noite. E a Polícia de Trânsito realiza uma operação stop. Boa noite para o senhor. Se faz favor. Desliga-me o veículo, se faz favor. Carta de condução, documentos do veículo. Senhora, faz favor. Desocupa-me o veículo. O automobilista é chamado para conferir a sua documentação, que se faz acompanhar de dinheiro. Senhor Quartinho, esta quantia que está aqui na sua carta de condução está aqui por quê? Eu ponho às vezes dinheiro na calca. Quando eu abasteci, decidi tirar no carro. A senhora abasteceu? Abasteci mesmo aqui aqui no Cabuledo. Sim, senhora. E tinha prestado algum valor para o na casa. Olha? Isto está aqui por engano? Não. Não está por engano? Está por engano porque eu abasteci depois do resto do na carro. Olha? Sim. Ok. O condutor nega a intenção de subornar o polícia, mas o caso é levado ao comandante da operação. Chefe, na abordagem feita aqui ao senhor, o senhor exibiu a documentação e na qual, dentro da documentação, fazia-se acompanhar destes valores que lá que aí se encontram. Sim, senhor. Subornar a polícia de Grandes Fãs. Nesse caso, vamos agrafar o dinheiro junto ao documento de cidadão. Faz favor, só. O senhor vai ficar detido a partir de agora. Faz favor. Chefe, eu já disse eu fui por engano quando tirei o coisa. Seu documento do veículo, a chave? Fui por engano quando tirei a... Senta aí, se quiser agora pode servir contra ti depois. Não é necessário de la Germán, vai manter aqui até elaborarmos o processo. Bom trabalho, senhor agente. A operação continua e a chuva não para. O pavimento está escorregadio, daí que alguns condutores recebem apenas uma advertência, como é o caso deste senhor que foi socorrer um familiar. O senhor está a sair daqui para Luanda, em detrimento do clima, o pavimento está escorregadio.
tem que ter prudência na condução. Tá bem? Que é para nós evitarmos acidentes. Certo? Ok, pronto. Uma boa noite. Os automobilistas usam este troço rodoviário com destino a vários pontos da região centro e sul do país. Para os que vão, têm quase sempre como ponto de partida Luanda. Na verdade, é uma via que em muito ajuda a atividade comercial de vários cidadãos. Agradeço a pedir o teu primo para tirar a cerveja. Vamos verificar aqui atrás, tá bem? Este carro é apropriado para o transporte de gado? Não. Este condutor vem de Porto Ambuim com destino a Luanda. Na sua viatura, 3 cabeças de gado em condições difíceis. Sabe que não pode, não deve levar os animais aí? Não, pronto, é por falta de carro. Falta de carro. Aluga um carro. Tá bem. Conforme nós precisamos da vida. Sim, chefe. Conforme precisamos que nos levam em condições. Sim, chefe. Conforme os animais também. Tá bem, obrigado. Não é? Sim, obrigado pelo conselho. Sabe que esse veículo não é apropriado para o transporte de gado. E mesmo assim estás a fazer. Bem, eu só fiz porque houve necessidade mesmo. Não faz isso. Ah, bem, chefe. Porque a necessidade é que te trouxe o problema que estás a ter agora. Documento do gato. Não, não tem documento. Porque saiu numa fazenda na nossa. Tá bom, então nós vamos fazer a apreensão do veículo, do próprio gado, até trazerem o documento ou se provar que o gado é vosso. Tá bem. Mais um veículo encosta na faixa de segurança criada pela polícia. Onde? O senhor condutor meteu esse dinheiro para quê? Pode me explicar? Diga. Gasosa para mim? Não. Então, se eu não tivesse lhe mandado parar, teria dado a gasosa? Não? Tá bom. O senhor condutor vai fazer o favor de encostar bem a viatura ali, de ligar a viatura, trazer a chave, tá bem? A partir desse momento o senhor Manuel está detido por tentativa de suborno, tá bem? Mais um veículo estaciona na faixa de segurança criada pela polícia. Boa noite, senhor condutor. Por favor, os documentos da viatura, a carta de condução. O condutor demora para entregar os documentos e, quando apresenta a documentação, eis que acrescenta 1000 kwanzas para ilibar-se da atuação da polícia. Por que isto? Para que isto? Isto é para quê? O dinheiro aqui? É. O senhor está detido, certo? Tentativa de corrupção, ok? Mais um recebe ordem de paragem. Diga-me, senhor. Faça favor a carta e o documento da viatura. O senhor está detido. Encosta a viatura ali assim. Espera aí.
Detido por quê se o condutor apenas apresentou a sua documentação? O automobilista. Não desce da viatura, pode subir na viatura. Pode subir na viatura. Por que razão o senhor colocou esse valor aqui no documento da viatura? Por que razão levou a colocar esse valor no documento da viatura? Agora percebi. Trata-se de mais um que tentou subornar o agente de trânsito. Não, chefe, é assim. Para nós, assim como jornalista, de maneira que nós temos vindo assim de outras províncias, então nós já temos esse hábito, chefe. Assim, logo que chega às vezes no posto, então isso é só uma coisa para o chefe. Já tem sido prática do senhor? Diga, chefe. Já tem sido sua prática? Sim, sim. Isso é uma coisa para o chefe. Às vezes eu tenho que, mas não dizer que às vezes eu tenho mais, chefe. Então o senhor está detido, ok? Este condutor é o quarto a ser detido pelo mesmo motivo, numa operação que durou 4 horas. Automobilistas que ainda terão tempo de se explicar, mas no tribunal. Agora vamos avançar para os argumentos que se impõem depois destas reportagens que avaliam para já as condições em que muitos cidadãos são levados a tentar subornar agentes da autoridade. Os comentários agora com o Superintendente Adolcino Lutucuta, chefe adjunto do Posto de Comando Central da Polícia Nacional. A polícia é alvo de muitas tentações, sobretudo a polícia de trânsito. Ora, se não existe atitude na reação da polícia contra as tentativas de suborno, é a lei que entra em crise. É verdade. O Comando-Geral da Polícia, nos últimos tempos, tem estado a fazer uma campanha de luta contra este fenómeno. E que os nossos agentes, de um tempo a esta parte, já vêm acatando as orientações. Mas no fenómeno da corrupção, há os dois lados, né? Há o corruptor e o corrompido. São peças como essas que vão educar a nossa população no sentido de absterem-se desse tipo de práticas. E do lado dos nossos agentes, nós temos as áreas de moral e cívica, o gabinete jurídico, o gabinete de inspeção, que vêm então a fazer um trabalho muito pertinente junto das unidades, de forma que os nossos agentes venham abstendo dessas práticas. Qual é a avaliação que faz? Nas reportagens que nós vimos, nota-se de facto a naturalidade com que os condutores tentam, digamos, subornar os polícias, dando a ideia de que é para já uma prática usual. Não ficou com esta impressão? Pareceu-me que sobretudo o terceiro condutor, que disse que tem feito isto. Mas o Comandante-Geral já baixou instruções precisas e todos os agentes que forem denunciados ou encontrados na prática de suborno serão severamente punidos. Há casos já registados, há casos já em tratamento, denunciados? Das estatísticas que nós temos, só o ano de 2014, 81 agentes foram expulsos da corporação ou foram demitidos compulsivamente por práticas indecorosas. Significa que há algum trabalho que está a ser feito ao nível da corporação no sentido de combater a corrupção? É a nossa luta principal neste momento. Para além dos acontecimentos criminais e da sinistralidade rodoviária, mas a nível interno é preciso fazer um trabalho muito sério com nossos agentes. Muito bem, argumentos do Superintendente Adolcino Lutucuta, que é o chefe adjunto do Posto de Comando Central da Polícia Nacional. Hoje temos como convidado para a abordagem jurídico-legal o Dr. Altino Mulangue, a quem vou perguntar, Dr. Mulangue, já falámos muitas vezes com o Dr. Itiandro nas nossas edições sobre esta questão da corrupção nas estradas do nosso país, mas nunca é demais chamar sempre a atenção, digamos, dos agentes. Qual é a avaliação que do ponto de vista jurídico-legal se pode fazer a estas situações?
Desde já, louvar o trabalho da polícia, o trabalho que a polícia tem feito. São imagens como essa nos dão a entender que a polícia tem estado a trabalhar relativamente ao combate à corrupção. É preciso que se faça esse trabalho. O COSE fez agora aqui a questão se o trabalho tem sido feito tanto a nível dos indivíduos, dos cidadãos, e como a nível dos próprios agentes da polícia. É importante saber que esse trabalho tem que ser feito dos dois lados. A nível jurídico, naturalmente, que há um enquadramento, estamos aqui em presença de um crime de corrupção, um crime de corrupção ativa, e que é previsto e punível pela lei dos crimes subjacentes ao branqueamento de capitais. Normalmente a pena aplicável a esse tipo de situação é uma pena que vai de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. Há o tratamento jurídico, claro, para esse tipo de situação, tanto para a corrupção ativa como para os casos de corrupção passiva. Muito bem. E portanto, aí, mais uma vez, vale sempre chamar a atenção aos agentes, aos jovens, sobretudo condutores, para, digamos, absterem-se de todas estas tentativas. Claro que é fundamental chamarmos a atenção à sociedade em geral sobre essa questão, porque o crime de corrupção, como todos nós sabemos, são extremamente prejudiciais para os indivíduos dentro de uma sociedade. E principalmente quando estamos a falar de corrupção a nível dos condutores. Temos estado a assistir muitos casos de sinistralidade rodoviária, porque muitas vezes indivíduos a conduzirem embriagados, indivíduos a conduzirem sem carta de condução, sem documentos. Vimos agora um caso de indivíduos a levar bois num carro pequeno. Passam impunes e estão suscetíveis naturalmente a criar transtornos, não só para eles, mas para as outras pessoas que também estão a circular dentro da via pública. Muito bem. Eu queria o seu argumento em relação a um caso que nós verificamos aqui na reportagem. Há um condutor que é autuado pela polícia, ele jura de pé juntos que aquela nota de 500 kwanzas entre os documentos caiu ali no meio dos documentos, muito à sorte do manuseio dos documentos, porque ele tencionava abastecer o carro, enfim. Seja como for, estamos perante uma negação. Ora, esta negação não é suficiente para, digamos, justificar a sua inocência? Ainda assim foi levado pela polícia? Não, podia ser, se o polícia também fosse uma pessoa inocente. Todos nós sabemos que a prática adotada pelos condutores é essa. Coloca o dinheiro no meio da carta de condução e depois foi apanhado e diz que o dinheiro estava lá. Pode ser que ele esteja a falar a verdade, é preciso averiguar. Mas a prática corrente tem mostrado, e aliás vimos outros casos durante a reportagem, que a prática corrente e usual relativamente aos motoristas é essa. A corrupção, o indivíduo não se dirige diretamente à polícia, mas como já tem praticado, já tem feito, coloca uma nota e depois tenta justificar que o dinheiro foi lá caído. É uma prática usual, as pessoas conhecem, uma prática corrente. 4 os condutores que acabaram detidos pela Polícia Nacional por tentativa de suborno. Isto aconteceu durante uma operação stop desencadeada pela Brigada Especial de Trânsito no município de Quissama, em Cabo Ledo, aqui na província de Luanda. Todos eles foram naturalmente julgados pelo tribunal. 2 foram considerados inocentes, enquanto que outros 2 foram considerados culpados. O Segurança Pública mostra-lhe agora o essencial do que aconteceu. – 20 de março de 2015. Uma semana depois da operação Stop na comuna de Cabo Ledo, automobilistas que tentaram subornar os polícias agora respondem em tribunal. Qual é o valor que havia lá entre os teus documentos? Este réu tem 34 anos de idade, solteiro, não tem passagem pela polícia e faz-se acompanhar do oficial que declarou contra ele, o automobilista. Nega o crime pelo qual está a ser acusado.
Ou seja, ela te afirma que entre os seus documentos tinha uma nota de 500 kwanzas, mas alega que não era sua a intenção de subornar o polícia. O ato de ler a carta, quando abri a carta, lá se fazia acompanhar com um veloz. Um outro oficial da polícia declara contra este automobilista de 38 anos de idade. Solteiro, já esteve preso por um acidente de viação, mas não chegou a ser julgado. Hoje, está na Casa das Leis para responder por um crime que, segundo ele, também não foi intencional. Sabendo que estava a fazer o longo curso, em nenhum momento você pensou em pôr o 500 kwanzas na carta para entregar ao agente? Antônio Adriano tem 36 anos de idade, solteiro e não tem antecedentes criminais. Diante do tribunal, o réu assume que ofereceu mesmo dinheiro à polícia. Domingos Kaumba, de 37 anos de idade, é o último a ser ouvido. Ele também assume que pôs entre os seus documentos uma nota de 1000 kwanzas, mas alega que queria apenas gratificar o polícia. Aqui está a carta e a notificação. Sim. É o que você apresentou lá? Sim. Ou, para além desses documentos, havia mais outros? Não tinha. Por isso é que você deu esse 1000 kwanzas ao agente? Porque não tinha documentação completa? Não. Só não tinha dinheiro. Para ele comprar o saldo? Sim. Por quê? Ele pediu esse dinheiro? Não. Disse que tinha falta de dinheiro? Não. Então por quê? Ministério Público. Se o réu diz ter passado pelas ruas, pode acontecer. E também a posição do oficial é supor que seria para um suborno, também pode acontecer. No meio disso, o que é a verdade? Então, o direito penal aconselha-nos, nesses casos, favorecer o réu. Portanto, a esses réus, nós, Ministério Público, requeremos o inelúvel problema. Defesa. Quero colocar a minha confiança e fé a este tribunal, não invocando só o princípio de inudúbio pro réu, em caso que aquele que traduz a dúvida aonde está a verdade, mas pedir a este tribunal que efetivamente faça a devida justiça. Réus. Nomes fictícios. André João e Batista Adão. Sentença. Declarados inocentes pelo tribunal. Uma vez que o tribunal não encontrou sustentabilidade nas declarações feitas pelos agentes policiais. No caso dos automobilistas André João e Batista Adão, usamos falsos nomes para preservar a identidade dos réus pelo facto de serem absolvidos pelo tribunal. O mesmo não fizemos com os réus Antônio Adriano e Domingos Kaumba, ambos condenados a 3 meses de cadeia, tempo convertido em multa pelo facto de confessarem o crime, não têm antecedentes criminais e são de baixa renda social. Nos termos do artigo 86 do Código Penal, substitui-se a pena de prisão ora aplicada por multa. A taxa diária de 120 kwanzas. Bem, vamos à tabuada. 120 vezes 3 meses, ou melhor, 120 vezes 90 igual a 10.800. Ou seja, se eles não quiserem ficar presos, têm de pagar 10.800 kwanzas, que se reverte a favor do Estado segundo o artigo 75 do Código Penal. E tem mais, eles vão indemnizar os polícias que os levaram a tribunal com uma quantia de 10.000 kwanzas. Para quem pensou que com 500 kwanzas escaparia da atuação da polícia, agora vai pagar 40 vezes mais. Ora, vamos agora para os argumentos que se impõem nesta altura. Superintendente Adolcino Lutucuta, como é que a polícia, digamos, avalia esta sentença?
Alexandre Costa, para nós o mais importante é a prevenção. São cenas, histórias como essas que vão passando, né? Os cidadãos vão sendo educados que não se deve dar o dinheiro à polícia. E também, para o nosso lado, os polícias vão tendo maior conhecimento dos riscos que correm se forem apanhados a serem corrompidos, né? Eu acho que nós não temos que contestar ou julgar a decisão do juiz. Exatamente. A decisão do juiz é a decisão que o juiz achou mais certa. O que nos satisfaz neste momento é que a mensagem passa para o cidadão e passa para dentro da corporação também. Isto é que nos satisfaz e sentimos que o nosso trabalho foi feito com êxito. Muito bem. A polícia, de resto, vai continuar a fazer esse trabalho, a desencadear. A partir de agora, sente que, de facto, alguma coisa está a mudar? Sentimos. Já está a mudar muito, sobretudo nas unidades de trânsito. O comportamento dos agentes vem sendo diferente, né? E apelamos mesmo aqui a qualquer cidadão que se sentir injustiçado pela prática ou pelo comportamento de um agente na via pública, pode contactar o guichê de atendimento ao cidadão, que funciona no Comando Geral, com o número... Já qual é o procedimento que o cidadão tem para poder denunciar um polícia que tenha esta intenção de levar o sujeito, o cidadão, a oferecer uma gasosa? O cidadão pode ir ao edifício do Comando Geral, na Marginal. Há lá o guichê de reclamação do cidadão que funciona 24 horas por dia, ou então ligar para o número de telefone 117, que tem como alternativo o número 912-990072. 912-990072. É para registrar. Estão lá pessoas de serviço em permanência para atender a reclamação de qualquer cidadão. Neste caso, o cidadão tem que ter a identidade do polícia, o número mecanográfico, não é? Que informações Basta ter o número de identificação pessoal, que é obrigatório agora. Inclusive, o cidadão pode se recusar em apresentar os seus documentos a um agente da autoridade que não apresenta-se com o número de identificação pessoal. Isto é um dado muito importante, por causa daquelas situações em que, pronto, estamos perante uma individualidade fardada, só por esse fator parte do princípio de que nos pode abordar. Afinal, tem que se fazer acompanhar do número de identificação pessoal. Pela primeira vez nesta edição, colher o argumento do Dr. Pedro de Castro Maria. Qual é a avaliação que faz? Primeiro, a atuação da polícia, da BET, a Brigada Especial de Trânsito, e depois a decisão judicial que se seguiu a este mesmo caso. Ok, obrigado. Caro Cosa, estimado público telespectador, nós temos que continuar a nos regozijar quando a nossa polícia, é um corpo muito importante do Estado, no exercício do controle social, na manutenção da ordem, para que possamos viver melhores, afinal, por isso é que estamos em sociedade. E a relação entre os agentes da ordem e os cidadãos, e sobretudo aqui em relação à polícia de trânsito, é sempre uma relação de poderes. O motorista sabe que o agente da autoridade que está aí tem poder, o poder que o Estado lhe confere, o poder que a lei lhe confere, para poder então avaliar se o motorista está ou não em condições de poder exercer naquele momento a sua profissão, se a sua viatura está ou não está em condições. Infelizmente, devido a uma certa cultura de impunidade, mas também por uma certa degradação de valores, subjacentes a um período menos bom que o país viveu, alguns cidadãos têm a consciência que, para diluir esse poder que o agente da autoridade tem, poder que lhe é conferido pela lei, pelo Estado que ele representa, é com uma nota de 500 kwanzas que ele pode fazer com que o polícia dispa-se deste poder que tem e deixá-lo passar nas condições
em que ele estiver, ilegal, por vezes levando pessoas em viaturas inapropriadas. Vimos aí animais, 3 cabeças de gado, mas tem havido casos também de pessoas pondo em risco o patrimônio público, mas sobretudo pondo em risco também vidas humanas, enfim. E é interessante que o agente da autoridade que esteve no terreno foi bastante seguro na sua atuação, representou com dignamente o Estado e fez um trabalho de patriotismo assinalável a todos os títulos. Ficou aqui clara a mensagem da polícia, quer pelo superintendente que aqui representa a corporação no debate, as novas medidas que vêm sendo tomadas, mas também está aqui uma mensagem clara do programa Segurança Pública através das imagens, e essas imagens têm sido recorrentes para mostrar às pessoas que é uma nova era. O país, de facto, tem tido alguns pontos baixos no seu percurso histórico, que levou com que alguns cidadãos assumissem comportamentos contra a lei, mas o país hoje tem 13 anos de paz, tem uma oportunidade mais do que suficiente e necessária para começar então a organizar a sociedade para que possamos viver na ordem, porque como se diz, onde existe sociedade tem de existir ordem. E a polícia vem mostrando essa mensagem e é necessário então que os cidadãos percebam o que se quer transmitir. Ficou aqui número para denúncia, para reclamações. Os cidadãos têm que ser amigos da lei, têm que ser amigos da polícia, têm que ser amigos do bom comportamento. Quanto ao tribunal, assinalar aqui também o facto de que houve uma certa celeridade, quer dizer que o Ministério Público, a própria polícia, em última instância o tribunal, todos os atores intervenientes no processo estão de parabéns por causa também da celeridade no próprio processo. Avançamos agora para um outro elemento. Uma rapariga de 16 anos de idade quase morreu por tentar interromper uma gravidez. O seu namorado e o suposto enfermeiro que realizou a operação já estão na cadeia. Conversei com a jovem, que é minha namorada, chegamos a um acordo que nós iríamos tirar esse filho. E até o próprio doutor que me retirou o lixo, ele ficou muito nervoso. Ali ele só pode receber pessoas para terem o bebê, para saírem daí com o bebê na mão. Eu não tenho posto médico na minha casa, mas a minha casa eu tenho como, pronto, é minha residência, né? Na qualidade de eu ser uma pessoa profissional, pronto, quem vem me contactar, eu dou um tratamento. Esta rapariga de 16 anos de idade vive com a mãe no Calemba 2. Em janeiro de 2015, ela descobriu que estava grávida do namorado de 19 anos. O que aconteceu foi o seguinte: no princípio do mês de janeiro, depois de dezembro, mês das festas, eu descobri que estava grávida do meu namorado. Assim que eu descobri a minha gravidez, eu toda precipitada e agitada, sem tomar ainda nenhuma decisão, conversei com ele. Ele tomou logo a decisão. Ele disse que não. A solução é tirarmos, porque tu vais ter que parar de estudar e eu vou ter que parar de ir à faculdade, porque o dinheiro que eu recebo não vai chegar para todas as despesas do filho. Eu hoje arrependida, eu acho que ter um bebê é tão lindo. Nesta altura, o namorado decide procurar um profissional de saúde no município onde vive, Cacoaco. O objetivo é interromper a gravidez. 15.000 kwanzas é o que lhes foi cobrado para realizar o aborto. No primeiro dia, a adolescente recebeu uma injeção com garantias de ver resolvido o que lhe tirava o sono, a gravidez. O prometido não aconteceu, o que leva o casal a tentar um novo contacto com o suposto enfermeiro. Depois de apanhar a primeira pica, me esqueci dessa parte, ele deu-me mais uma pica. Disse que aquela pica era para sair de uma vez. A pica era para sair de uma vez e não saiu. O casal entra em desespero e decide ter o filho,
Mas já é tarde e má hora. Sem que ela desse conta, o feto apodrecia no seu ventre. 2 meses depois, desta vez em março do mesmo ano, a adolescente complica e foi parar num hospital público da Camama. Apareceu um doutor, ele deu conta da minha situação e conseguiu me fazer uma limpeza, tirou-me todo o lixo, quer dizer que tinha coisas a apodrecer dentro e ainda tinha o bebê morto dentro de mim. A decisão de interromper a gravidez era para ser um segredo do casal. Eu tinha medo, eu só sei que eu tinha medo da reação dela. É triste realmente, né? Não é fácil, hoje em dia essas medidas são muito complicadas, por mais que nós falamos por ela, ela não ouve. E eu crio ela, eu sou mãe, sou pai nela. Não é nada fácil. Unidade Operativa de Luanda. Suposto enfermeiro é angolano e tem 65 anos de idade. Aos 6 dias do mês de janeiro do ano em curso, fui contactado pelo jovem Augusto em companhia com a sua namorada, porque a namorada estava concebida, mas que sim, eles pretendiam destruir a gravidez. Ele confirma, quando foi procurado pelos pais de primeira viagem, o acordo era de interromper a gravidez, tanto que recebeu o dinheiro do trato, mas nega ter sido ele o causador do aborto. Pelo que eu saiba, pela experiência profissional que tenho, uma curetagem, quando é feito logo de imediato, dá logo efeitos colaterais muito contundentes, a menos de 24 horas. Se eu realmente tivesse usado este método de provocar o aborto logo naquele dia, então as reações que apareceram não eram ontem, dia 28. Vamos então à divisão de Cacoaco, onde se encontra o namorado da adolescente. Jovem de 19 anos de idade, estudante universitário e trabalha como recepcionista. Quando não tem alguém mais velho ou alguém que nos concilia, a gente toma decisões erradas. Protagonizamos um frente a frente entre o suposto enfermeiro e o pai da criança em causa. O alegado profissional de saúde confirma. Ele foi de facto procurado pelo casal e recebeu 15 mil kwanzas para realizar o aborto. Mas acrescenta, as injeções que deu à sua cliente não interrompem gravidez. O lado negativo que eu constatei no doutor é que ele, por ter omitido a informação de que a pica que ele estava a injetar a moça não era para tirar. Porque nós, depois de ele injetar a pica, resumimos que tinha feito o aborto, segundo o doutor. Sinto muito arrependida. Seria melhor se eu tivesse o bebê. E estou mesmo muito arrependida, que eu não aconselho a ninguém. Quem estiver nessa situação de ter o bebê, que não tente tirar, nem experimente. Porque eu estou muito arrependida, é um momento de dor, porque eu vi o meu bebê na minha mão. Eu vi, era uma coisa que estava a crescer, que poderia ser um ser humano como eu. E eu estou muito arrependida por isso. Eu não quis que as coisas acontecessem assim, e muito menos ele. Eu também gosto bué dele. E se tudo correr bem, a gente ainda vai ficar juntos, porque a gente está a passar esse sofrimento juntos. E passando esse momento mau das nossas vidas, é necessário que depois de tudo a gente seja juntos. Eu vou começar por pegar este momento final emocional. A questão que eu ia colocar era para a polícia, mas aqui para o doutor Pedro de Castro Maria. É uma peça de reportagem que termina com uma grande carga dramática e emocional. Com certeza, porque o ato em si é repugnante, porque corta-se o ciclo vital do indivíduo que viria ao mundo, e estamos aí a constatar da parte daquela jovem aquilo que a psicologia normalmente chama de
síndrome pós-aborto, não é verdade? O que é que isto quer dizer? São as consequências psicológicas que ficam com a mãe depois do aborto. E é exatamente isso. Embora que hajam debates e hajam vozes que dizem que nem sempre assim é e que na maioria dos casos isso não ocorre, mas estamos diante de uma jovem de 16 anos, adolescente. Se quisermos adotar qualquer outra tipologia, uma criança. Logo, não estava preparada nem para receber a criança, mas muito menos para a prática do aborto. Ela está marcada, está estigmatizada, está emocionalmente... o facto em si está a causar nela um impacto emocional muito grande. Dá-me a impressão de ser uma adolescente que estava disponível a fazer tudo quanto o namorado quisesse ou orientasse. Ela estava preparada para ter, dá a impressão de que ela estava preparada para ter esse bebê, se caso fosse essa a decisão do namorado, assim como decidiu avançar para o aborto, já que foi esta a vontade manifestada pelo seu namorado. Com certeza, trata-se de uma jovem de apenas 16 anos. As pessoas nessa idade estão vulneráveis a muitas influências, não é? Por um lado pensam que são adultas, mas por outro lado às vezes agem como crianças. Isso é uma das características da adolescência e deixam-se influenciar, em muitos casos, facilmente. E tratando-se de uma relação amorosa, se quisermos, sentimental, se ela tivesse inculcado na sua mente que estava completamente apaixonada pelo namorado, o normal tem sido, nesses casos, tudo que o namorado quisesse, e porque nós estamos com um namorado que é adulto, estudante universitário, já com emprego, isso pode de alguma forma impressionar a menina, e a menina estar de tal forma agarrado ao namorado, que é também normal, e estar predisposta a aceitar os ditames desse mesmo namorado para salvaguardar sua relação, que eventualmente ela pensa que se perder poderá então ser uma desgraça para ela. Mas ela também disse que pressionou muito o seu namorado, que acabou por suscitar, digamos assim, essa decisão precipitada do namorado avançar para o aborto. Sim, mas o namorado é adulto e é universitário, tem luzes, devia nesse momento ter calma, poder conversar, dialogar com a namorada, no sentido de fazê-la ver que a opção pelo aborto, que podia ser feita, mas tinha riscos incalculáveis, até sobretudo do ponto de vista da vida da própria jovem. Competia aqui em primeiro lugar, mais do que a moça, mais do que a jovem, competia o jovem enquanto adulto, enquanto alguém com um nível de instrução considerável, poder encaminhar a jovem com diálogo, se possível abordar os pais dela, não é? Exatamente. Para que a situação tivesse um outro desfecho. Quanto ao terceiro personagem, um homem de 61 anos de idade, 65, 65 caro anos de se idade. Percebi bem, são 65 anos. Exatamente. Mas que não é diferente, menos 4 anos, 60 anos. É um avô. Estamos na terceira idade. E na nossa cultura tradicional banto, a semelhança de algumas culturas na Ásia, a velhice é um patrimônio, é uma riqueza, não é? E embora hoje, em função das influências da globalização, embora hoje haja a cultura da eterna juventude, parece que grande parte das pessoas preferem mostrar que são jovens, mesmo quando já não são do ponto de vista da idade cronológica. Nós aqui em África, na cultura da aldeia, ali onde muitos de nós foi forjado, a pessoa quando atinge essa idade é uma pessoa de referência, modelo da comunidade, conselheiro humor, enfim, aquela pessoa a quem, inclusive, vários indivíduos da comunidade recorrem para pedir orientação, porque chega-se a 65 anos, é um percurso, é uma vida, é uma estrada longa, não é? Soube lidar com adversidades, soube conduzir a sua vida de formas que pudesse atingir essa respeitável idade. Então, essa experiência acumulada, esse vasto patrimônio de riqueza mental, psicológica, de estabilidade, vai servir para que as pessoas a ela recorram para pedir orientação, conselho, sabedoria. O que não foi o caso. Por isso se diz que os velhos, ou melhor, os idosos, são bibliotecas vivas.
E quando morre um idoso, queima-se uma biblioteca. Agora, para o caso, é de lamentar aqui completamente uma inversão de um valor sagrado que é a idade. Há aqui, então, uma preocupação social também. Continuarmos a apelar às pessoas que, à medida que a idade vai aumentando, vão resgatando aqueles valores para os poderem passar à juventude. Agora, quando um ancião, estamos em presença de um ancião, quando um ancião, pelo contrário, pratica um ato desses, isso já não pode ser normal, a sociedade tem de se preocupar e temos de continuar a refletir para onde queremos caminhar. Portanto, apela-se que a idade adulta, sobretudo quando já as pessoas acumularam uma vasta experiência de vida, seja para ajudar a sociedade a resgatar valores, a trilhar pelos caminhos da paz e do bem. Exatamente. Já a fechar os seus argumentos, Dr. Pedro de Castro Maria, há uma tendência mundial hoje de despenalizar o aborto. Qual é o enquadramento que nós podemos fazer dentro da nossa realidade tradicional quando estamos perante uma gravidez saudável, em detrimento das situações em que estamos perante uma gravidez de risco? Pois é, caro Cosa. É justa esta tendência essa mundial? Tendência mundial não é tão pacífica às vezes como parece. Mesmo nos países em que a medicina está mais avançada, mais equipada, com boas condições, a questão do aborto é bastante debatida. Por razões éticas, por razões morais, por razões religiosas, por razões econômicas, por razões culturais. Há uma diversidade de razões que tornam a descriminalização do debate um problema. E para nós aqui o problema é mais grave ainda. Nós ainda temos algumas deixas, algumas lacunas, algumas fragilidades no nosso sistema de saúde público, que está a evoluir bastante, é verdade, há investimentos sérios desse ponto de vista, mas nem sequer temos ainda, se calhar, um número considerável de técnicos capacitados para lidar com esse problema tão sério. Agora, é preciso dizer que a OMS considera que cerca de 44 milhões de abortos são feitos por ano, dos quais cerca de metade, quer dizer, cerca de 20 milhões, são abortos de muito risco feitos sem condições. Portanto, a mesma OMS diz que 70 mil mulheres morrem por ano por causa dos abortos mal sucedidos. E 5 milhões de mulheres ficam com lesões sérias no organismo por causa também desses abortos feitos em más condições ou por profissionais não capacitados. Portanto, e voltando à nossa cultura, indo mais diretamente à questão que coloca, é preciso considerar que, do ponto de vista da nossa tradição, a vida humana é sagrada. Nós somos maioritariamente um povo de matriz sociocultural banto. Para os povos banto, a vida humana é sagrada, não deve ser interrompida sob qualquer pretexto. Fala-se de aborto terapêutico e há também o aborto eletivo, portanto o terapêutico, que é aquele que é feito quando a própria medicina acha que é melhor, ou para salvaguardar a vida da mãe que está em risco, ou porque o próprio feto pode depois, nascendo, trazer consequências negativas. Mas mesmo nesses casos, se calhar a própria criança não teve opção, não foi consultada, se calhar viria ao mundo, não pediu para vir, foi concebida, deve vir. Portanto, para nós é sempre o aborto uma prática que se devia desencorajar, reprimir, e que a lei para despenalizar o aborto devia ser muito cautelosa desse ponto de vista. Devia haver algumas circunstâncias, se calhar, que o aborto podia ser aceito, mas só mesmo quando, lamentavelmente, isso devia ser feito, mas de uma maneira geral, culturalmente, socialmente, as nossas populações penso que não aceitam a prática do aborto. Muito bem. Ora, Superintendente Lutucuta, aqui a questão que lhe coloco é a seguinte. Ora, o aborto é uma prática que, portanto, se vai tornando comum com registros evidentes da Polícia Nacional, ou é um fenómeno que acontece às escuras e, portanto, trata-se de um fenómeno desconhecido da realidade
do nosso país? No universo de 24 milhões de habitantes que tem a República de Angola, não? Segundo os últimos dados, a polícia tem o registro de uma média aí entre 5 a 6 casos de abortos provocados por ano. Estes são os nossos registros. Mas deixa-me lhe dizer que este é daqueles tipos de crime que os intervenientes dificilmente vão à polícia. Esses casos chegam mais ao conhecimento da polícia quando a coisa corre mal. Exatamente. Quando a coisa corre mal é que os casos chegam ao conhecimento da polícia. E depois, mesmo nos casos que correm mal, ainda maioritariamente há casos em que as famílias tentam preservar a imagem da família, resolvendo o problema entre a família, não é? E não são do conhecimento público. A polícia toma conhecimento daqueles casos em que geralmente quem fez o aborto tenha problema de saúde a posterior e depois os casos são descobertos nas instituições de saúde, aí é que a polícia tem conhecimento. Mas relativamente à sua questão, nós não diríamos que os números são altos. Temos uma média de 5 a 6 casos por ano. Em todas as outras situações, havendo consentimento da mulher, não havendo, e neste caso específico, falou-se muito do namorado ter obrigado ou ter persuadido moralmente a miúda a abortar. Ela também fez referência de que tem feito alguma pressão psicológica ao indivíduo para abortar. Olha, nesse caso, a questão que se coloca é que os dois, a rapariga como tem 16 anos, já é imputável penalmente, talvez a pena seria um pouco menor. Ele também como tem 19 anos, não tem mais de 21, a pena também seria atenuada, mas estavam sujeitos a apanhar pena que iam de 6 meses a 2 anos de prisão ou de 2 a 8 anos de prisão. O exemplo da semana é o exemplo avaliado na perspectiva negativa. Há poucas semanas nós trouxemos aqui algumas frases que presidem determinadas festas na província de Luanda, sobretudo. Ora, alguns destes casos foram levados à justiça, foram praticados por menores, foram frases introduzidas por menores e o assunto acabou por cair sobre as responsabilidades do julgado de menores, nos termos que nós vamos mostrar já a seguir. Agora vamos partir para os comentários. Doutor Pedro de Castro Maria. O Estado acabou por intervir com esta atitude exemplar de acompanhar os menores, incluindo este recurso de falar com os encarregados dos menores, no sentido da sua melhor orientação. Qual é a avaliação que faz? Alguma coisa ao nível das famílias não vai bem, ao nível da educação não vai bem. Então fez bem a polícia, fez bem o Estado abordar os encarregados de educação, porque essa idade... A maior preocupação de um jovem na idade dos 16 aos 20 anos é estudar. Tem-se a estudar, fazer uma formação acadêmica, técnica ou profissional para amanhã poder ter um emprego, ganhar a vida com honra, com honestidade, com sacrifício e poder servir o país com qualidade. Essa é a preocupação. Daí que os pais devem estar mais atentos, não podem de maneira nenhuma, em função dos desafios que educar hoje um filho impõe, porque as influências são muitas, as referências são várias, não devem de maneira nenhuma baixar a guarda e devem estar atentos. Os pais devem continuar a sua missão, que não é fácil, reconhece, a ser bastante árdua, mas também cada tempo apresenta os seus desafios. Os desafios de hoje são mais complexos, os pais têm que se munir de recursos, de energia, de força e de vontade de ajudarem o país a formar bons cidadãos.
Muito bem, aqui os argumentos do Dr. Pedro de Castro Maria no fecho de mais uma edição do programa Segurança Pública. Assim, aos nossos convidados nós vamos agradecer mais esta presença e assim que nos esteve a acompanhar, cá está o nosso reiterado abraço e a promessa de voltarmos a estar consigo na próxima edição. Até lá, o nosso desejo é que você seja o continuador dos bons exemplos, das boas obras. Até lá.